Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Ex-presidiário assassinado a bala no bairro de Dois Irmãos. Homens invadem residência e matam jovem a tiros na comunidade do Papelão. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 27 de julho de 2022. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 6 assaltos a ônibus, daqui a pouquinho os detalhes, e também nas últimas 24 horas foram 8 assassinatos registrados em Pernambuco. Foram divididos, 4 homicídios ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 1.937 assassinatos, sendo 1.079 no interior e 858 no Grande Recife. E é justamente sobre esse acidente fatal que aconteceu com a empregada doméstica que caiu no poço de um elevador de um edifício no bairro do Paranamirim e acabou falecendo. Os detalhes com o repórter Adúlcio Lucena. A movimentação foi intensa em frente ao prédio que fica localizado na rua Virgínia Loreto, no bairro do Parnamirim, zona norte do Recife. Policiais civis, peritos do Instituto de Criminalística e militares do Corpo de Bombeiros estiveram no local. A vítima foi empregada doméstica de 53 anos de idade. Ela trabalhava em um dos apartamentos do prédio. De acordo com as investigações, a mulher caiu no poço do elevador quando a porta abriu e ela não percebeu que o equipamento não estava no andar. O corpo da vítima foi levado para o IML no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Casa Amarela. Os peritos do Instituto de Criminalística realizaram os primeiros levantamentos e passaram cerca de 3 horas e meia no local. Segundo o perito André Amaral, a vítima caiu de uma altura de mais de 4 metros. A moça foi abrir a porta do elevador, aí a cabine não se encontrava nesse andar que ela estava. Ela caiu de uma altura de 4,30 metros aproximadamente e sofreu lesões que levaram à morte no local. Mas alguma coisa que chamou a atenção de vocês da perícia? A gente conseguiu identificar algumas situações que são elementos materiais para determinar a causa do evento, mas como é uma situação que a gente vai precisar levar para a bancada, para fazer algumas análises em laboratório, aí não dá para ainda a gente ter uma definição aqui do exatamente o que foi que provocou essa queda dela. Então, provavelmente ela foi acessar o elevador, não percebeu que o equipamento não estava, a porta abriu, ela entrou, aí caiu. Isso, ela foi acessar o elevador do primeiro andar, que é o equivalente ao P, uma altura de 4,25 metros, 4,30 m, só que quando abriu a porta, não encontrava essa cabine, ela caiu em precipitação. Dá para cravar que é um acidente, perito, ou ainda é cedo? Sim, na verdade é uma morte acidental, né? Mas a gente tem que ter alguns elementos para determinar o que foi que produziu essa causa desse evento. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. Foi preso ontem o homem que vinha há uma semana arrombando casas e estabelecimentos comerciais em ruas no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. O homem estava dormindo em cima de uma capela quando foi reconhecido e denunciado. Os detalhes com o repórter Maxi Augusto. Moradores e comerciantes do bairro de Santo Amaro prestaram queixa na central de plantões da capital. Eles denunciam que há pelo menos uma semana estão sendo vítimas de furtos constantes. O homem suspeito pelos crimes foi pego dormindo em cima de uma capela na Rua da Fundição, no bairro de Santo Amaro. O padre Francisco Caetano Pereira, que ministra missas no local, conta como foi a ação para conseguir deter o homem. Nós mandamos uma pessoa subir para retirar o material que restara em cima da capela. E lá se deparou com esse cidadão, se eu posso chamar assim, fazendo de conta que estava dormindo. Aí quando viu, ele viu, o ladrão, ele foi e pulou de uma altura de mais de 2 metros, 3 metros por aí, saiu correndo e o pessoal correndo atrás. O padre recorda que o homem já era conhecido da região e que só no templo católico do bairro, que fica entre as ruas da Fundição e Capitão Lima, ele já havia levado 10 aparelhos de ar-condicionado. É uma gangue, até porque o material que ele desfila com ele pelas ruas é um material pesado e, via de regra, não vai só, vai sempre acompanhado. Portanto, isso não é obra de um só. Quem também foi vítima do mesmo homem foi a designer e empresária Andresa de Castro. Ela conta detalhes do susto que tomou ao se deparar com ele dentro de casa. A gente acha que ele achava que nós tínhamos saído de casa, porque minha esposa tinha saído com o carro, e assim que ela saiu, deu uns 20 minutos,
eu escutei um barulho, alguém pulando no quintal. Quando eu vejo pela janela, eu vejo alguém agachado, já prestes a entrar da minha casa. Foi quando eu comecei a gritar. A empresária Elida Valois também teve o comércio arrombado e furtado. Segundo ela, a sensação é de eterna insegurança. A empresária cobra que, pelo menos desta vez, a justiça seja feita. Diversas vezes o ar-condicionado, a gente compra de novo lá e eles vêm, então assim, tá amedrontando assim a redondeza, sabe? Eu preciso de uma viatura, principalmente à noite, porque realmente fica muito deserto. Com informações de Beatriz Albuquerque e Max Augusto para o Bandeira 2. Eliel Alves, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Portanto, minha gente, foram 6 ônibus alvos dos marginais de ontem para hoje, 6 coletivos, um deles da empresa Borborema da linha Rio Doce, Barra de Jangada, foi assaltado na Avenida Tiradentes, no bairro de Rio Doce. 2 suspeitos armados com facas peixeiras roubaram dinheiro da renda. Ônibus que fazia a linha 3 Carneiros, baixo da empresa Vera Cruz, foi assaltado na Praça da Independência. Um suspeito armado de faca roubou os pertences de uma passageira. Um coletivo da empresa Globo fazia a linha no Morro da Conceição, foi assaltado no Cais de Santa Rita, centro do Recife. Um só suspeito armado com a garrafa, ele roubou dinheiro da renda do carro. Ônibus da Borborema, linha Cabo Escada, assaltado na Rua 2, no bairro da Chavenequinha, lá no Cabo, por um seu elemento armado com a pistola, roubou dinheiro da renda. Coletivo também da Borborema, assaltado na Avenida Antônio de Góes do Pina, por um só suspeito que roubou justamente a chave do carro. Olha, a chave do coletivo, essa nova. Roubou a chave do ônibus e desapareceu. E o 6º assalto foi um ônibus que fazia a linha Loteamento Planalto Abreu Lima, assaltado na primeira travessa 31 de março, no bairro do Caetés Velho, em Abreu Lima. O sujeito armado com a faca peixeira roubou os pertences do motorista. Quando desceu do carro, disseram: pega ladrão, e por infelicidade dele, ia passando uma viatura da Polícia Militar e o cara acabou em cana, ainda com a faca na mão. Caio Tafarel Jacinto Santos foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante. Carlos Henrique Santos do Nascimento, jovem com 22 anos, residente na Avenida Professor Samuel McDougall, no bairro do Jardim Primavera, em Camaragibe, foi assassinado com 4 disparos de arma de fogo na própria residência por elementos desconhecidos. Os caras chegaram lá, bateram lá, alegando que teriam um emprego para ele de padeiro. A irmã dele, quando abriu a porta, os caras invadiram e meteram bala, mataram o jovem Carlos Henrique Santos do Nascimento, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Um rapaz que não conduzia nenhum documento de identificação foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Nelson Ferreira, do bairro do Managuapinho Paulista. Crime de autoria e motivos também desconhecidos. Ex-presidiário assassinado a bala no bairro de Dois Irmãos. Homens invadem residência e matam jovem a tiros na comunidade do Papelão. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados, dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira, vice-tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade.
O trabalhador rural Edmilson Eliezer dos Santos, de 41 anos, residente no sítio Coati, zona rural de Feira Nova, foi assassinado a golpes de faca peixeira por elementos desconhecidos e o corpo encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. André Luiz Torres, de 41 anos de idade, foi assassinado com tiros na cabeça quando estava em uma barbearia localizada na rua Manuel Laurentino Filho, em Bezerros. Um elemento desconhecido invadiu o estabelecimento e atirou a queima-roupa, matando o senhor André Luiz Torres, cujo corpo foi encaminhado ao IML. Givaldo José Bem-vindo, rapaz de 34 anos de idade, foi assassinado com golpes de machado na cabeça à margem da BR-316 na fazenda Alto da Terra, em Belém de São Francisco. E o suspeito, o próprio irmão dele, Romário José Filho, de 28 anos de idade. Isso por causa de uma dívida de R$60 proveniente da venda de bebidas durante o pega-boi. Isso mesmo. O criminoso está foragido e o corpo de Givaldo José Bem-vindo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O Elton Tony Firmino da Silva, de 34 anos, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua José Lopes Diniz, na Vila Marcela, em Petrolina. Crime praticado por 3 homens que fugiram em um carro preto, veículo não identificado. Uma colisão de veículos causou uma morte na BR-232 em Serra Talhada, no sertão do estado. A vítima, Bruno Pereira da Silva, tinha 41 anos de idade. Outras pessoas ficaram feridas no acidente. Rosineide Santos da Silva, de 50 anos de idade, esta senhora estava tomando banho em um pequeno açude à margem da estrada de acesso à Vila Maniçoba, em Caruaru, no agreste do estado, quando acabou morrendo afogada, e o corpo dela foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um rapaz com cerca de 35 anos de idade, identificado apenas como José, foi agredido a pauladas na rua da Mangueirinha, em Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, por elementos desconhecidos, sendo levado para o hospital do Helder Câmara, lá mesmo no Cabo, de onde foi em seguida removido para o HR. Enio Ferreira Gomes, este foi agredido a golpes de faca na rua Albino Feitosa, no povoado Santa Rosa, em Afogados da Engazeira, por um tal de Pitoco, sendo socorrido na emergência do hospital local. Um adolescente de 16 anos de idade foi agredido a bala em Xando, Esconso, Aliança, no atentado de autoria e motivos desconhecidos. Ele foi levado para o hospital local e em seguida removido para Recife para emergência do HR. Paulo Gabriel Pereira da Silva, jovem com 19 anos, foi baleado na Avenida Central, comunidade Chico Mendes, em Areias, por 2 elementos identificados como Sara e Edinho, que estão sendo procurados pela polícia. Paulo Gabriel foi atingido na cabeça e na mão direita e socorrido na emergência do HR. Sandro Lopes da Silva, de 38 anos, este foi agredido a golpes de tesoura na rua Alfredo Padilha, bairro São Cristóvão, em Arco Verde, por José Cícero Batista dos Santos, 47 anos de idade, que em seguida foi preso em flagrante e a vítima levada para o hospital local. Lutzenberg Jordão Claudino, com 41 anos de idade, foi baleado quando estava em um mercadinho localizado na rua Dom João VI, no bairro do Salgado, em Caruaru. O suspeito do atentado, Misael Mota da Silva, de 32 anos de idade, foi autuado em flagrante, foi preso em flagrante, autuado da delegacia local, e o rapaz, ferido a bala, foi socorrido no Hospital Regional do Agreste, lá mesmo em Caruaru. Edivaldo dos Santos Avelino, jovem com 18 anos de idade, foi alvejado com disparos de arma de fogo no Alto Bom Jesus, pertinho da Assembleia de Deus, em Escada, num atentado de autoria e motivos não informados. Edivaldo dos Santos Avelino foi levado para o hospital local e em seguida removido para o do Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Estão ligados com a gente aqui no jornal o comissário Serjão, da DPCA da Madalena. Ele mora em Passarinho, no Recife. A enfermeira, conhecida como a Galega do Alto do Mandu, também está sintonizada aqui na jornal. Em Água Fria, ao lado do mercado público, os funcionários da Casa de Frios de Fábio, todos sintonizados também. João Filho, este trabalha no Expresso Cidadão do Shopping Boa Vista. Ele é vigilante de lá. A turma do mercado de Afogados, os porteiros estão lá com a gente, inclusive o chefe Macedo e os vigilantes, os porteiros Sérgio e Mariano. Tuca e a esposa Ivete estão em Vertentes de Taquaritinga. Tonho do Caminhão também está ligadinho com a gente. A turma da Bodeca do Gogó, Paulo da Charque no Camelódromo, no IPCEP estão lá Romeu da Barraca, Marcelo do Bar, o radialista Juruna e também Adriano da Feijoada do João. Nu e a esposa Lalá estão em Ponta de Pedras. Ana da Lolita em Carne de Vaca. Também ligados com a gente aqui na Radional
os comissários Dodó, esposa da Dona Preta, que mora no Maraguapião, e José Vicente e Carlos Neto são lotados na delegacia de Paulista. Na Casa de Justiça e Cidadania, no COC, estão lá os sargentos Eliezer de Paratibe, Moisés e Riquinho, irmão do nosso companheiro radialista Tony Sena. Riquinho, que mora no conjunto Praia do Jango, onde residem Davi e Fátima. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. O jovem Felipe Alves foi baleado na comunidade, na cidade de Tamandaré, por 2 elementos numa motocicleta que logo em seguida foram capturados pela Polícia Militar. Felipe foi levado para o Hospital do Moura, em Garanhuns. Os suspeitos, identificados como Eduardo Bruno Trindade Lins Filho, 23 anos, e David Henrique Neves dos Santos, 21 anos, foram presos com uma pistola 9mm e também uma motocicleta. Os dois foram levados para a delegacia local, onde foram autuados em flagrante. Policiais do DENARC e também policiais militares apreenderam 2 adolescentes de 16 anos no bairro Jardim Petrópolis, em Garanhuns. Na casa deles foram apreendidos 1 quilo de maconha, 113 pedras de crack e também dinheiro. De acordo com informações, os 2 adolescentes fazem parte de uma facção criminosa denominada Bonde dos Loucos, comandada por um presidiário. Os adolescentes foram encaminhados à delegacia local, onde foram autuados em flagrante. Isabelle Maria da Silva, de 27 anos, residente na rua Maria Helena da Silva, no centro RO em Olinda, foi espancada brutalmente pelo companheiro dela de nome não informado e deu entrada na emergência do HR. Márcio Saraiva, com 42 anos de idade, residência e profissão não informadas, ele foi levado para a emergência do Hospital da Restauração, vítima de agressão à faca peixeira de autoria e motivos desconhecidos. Agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, quarta-feira. A esposa de Tonho, que mora na Coab, no Cabo de Santo Agostinho, está aniversariando. Ela é mãe de Eduardo de Leão, Larissa, e é sogra de Emily, que é esposa de Cal Mecânico. O repórter fotográfico aposentado Expedito Lima, mora nos Coelhos, está completando hoje o Expedito 75 anos de idade. Aliás, o aniversário dele foi ontem, mas a festa será comemorada hoje. Ruth da Cunha Monteiro e também Valéria são ex-alunas da Escola Clotilde de Oliveira. Os irmãos de Ruth, o professor Natanael, sargento Nazianzeno, Rejane, Rilma, Roseane, Line e também Blau Mecânico. A filha de Ruth e Raíssa e toda a rapaziada da Escola Clotilde de Oliveira já está se preparando aí para ir para um almoço na casa da Ruth. Manga Rosa, Guedes Branca de Neves, Orlando Maciel, delegado Altino, Rildo, Gilmar, Neném da Buchadinha, Estenildo e Deiter. Também os professores Clóvis, Cineide, Heron e as amigas da família Nalva, Josineide, Marli e Gorete. Bomba também está aniversariando, ele é vigilante da Alfor, trabalha no HR. Os amigos dele, Farias, Roberto, Fábio e também Bezerra. João trabalha como porteiro em Setúbal, está completando 52 anos e mora na Ladeira de Batutas. Os irmãos dele, do João, o sargento PM Edésio e Eugênio. Flávio José da Silva Amorim e Rômulo Severino de Moraes, eles são sócios da Associação de Servidores da Polícia Federal, cujo presidente é Ademir Soberano e a secretária é Marlene. E agora os aniversariantes da AMERP-PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira e o vice-presidente é o tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje os sargentos Severino Alves Correia, Ademilson Ribeiro Souza e Edivaldo Silvinos da Silva. E as pensionistas Severino Urbano Leite, Silene de Paulo Nascimento e Maria José Azevedo Santos. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Ex-presidiário assassinado a bala no bairro de Dois Irmãos. Djalma Eufrazino da Silva, de 36 anos de idade, foi assassinado a bala na estrada do Sítio dos Pintos, bem em frente ao colégio Mundo Esperança, no bairro de Dois Irmãos. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações de Djalma Eufrazino da Silva, ele havia sido preso por crime de tráfico de drogas, inclusive morreu com a tornozeleira do sistema prisional. O corpo dele foi encaminhado ao IML depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Homens invadem residência e matam jovem a tiros na comunidade do Papelão.
O crime aconteceu hoje de madrugada, pouco depois das 3 horas. A vítima, Guilherme Bezerra da Silva, estava em casa, localizada na Avenida Rio Capibaribe, comunidade do Papelão, no bairro de São José, quando de repente elementos desconhecidos invadiram a casa e meteram bala, assassinaram o jovem, tomando destino ignorado. O corpo de Guilherme Bezerra da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP sob o comando do delegado Antônio de Campos. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.